Muito bem, senhores. Professor Sérgio Fernando Maciel Correia, aqui do Instituto Federal Catarinense Campus Videira, e esta é uma videoaula para alunos do ensino médio integrado dos cursos de Agropecuária, Eletroeletrônica e Informática. Vocês vão encontrar neste momento, neste vídeo, pelo menos 4 passos. O primeiro passo, o professor Sérgio explica aquilo que é um documento necessário para todos nós, que é o plano de atividades. O segundo momento, há uma explicação mais detalhada, que é aquele documento que permite ao estudante saber se encontrar no tempo, no espaço, no conteúdo e na avaliação, que é o guia do estudante. O terceiro momento deste vídeo diz respeito à revisão de atividades remotas 5 e, por fim, o conteúdo específico destas atividades remotas 6, que é Aristóteles e sua física e seu sistema metafísico. Muito bem. Caro estudante, você está, portanto, ingressando em atividades remotas número 6, somando, portanto, já perto de 25 aulas remotas. Somando com as 6 ou 7 que a gente deu presencial, estamos caminhando para 31 aulas, ou seja, 31 aulas de 40. Partimos, então, ao que interessa. Pensem na frase, ou nas frases: nada está no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Nada está no intelecto que não tenha antes passado pelos sentidos. Isso quem disse foi aquele senhorzinho de vestido marrom, ou de roupa marrom e azul, que está pintado lá no teto da Capela Sistina, ao lado de Platão, o seu professor, o seu mestre. Então, o núcleo central da Escola de Atenas, esse quadro de Rafael, que está no teto da Capela Sistina, tem como personagens principais os filósofos gregos, e no centro do afresco, Platão, com o rosto de Leonardo da Vinci, e Aristóteles ao lado de Platão, os grandes pensadores da antiguidade clássica. Se vocês notarem, qualquer livro didático de ciências humanas ou outros livros didáticos trazem esta ilustração. Platão está indicando exatamente para o mundo das ideias. Ele está dizendo que aquilo que está no nosso intelecto existe em outro lugar, no mundo das ideias. Ao passo que Aristóteles está apontando para a Terra, para baixo, ele diz: não, as ideias, os fatos, eles estão nas coisas mesmas. Ou seja, aquilo que está na nossa mente passa antes pelos olhos dos sentidos. Então, frasezinha para inspirar o começo da nossa aula: nada está no intelecto que não tenha antes passado pelos sentidos. Isso quem disse foi Aristóteles. Uma segunda frase muito importante e que permite a gente entender o sistema de Aristóteles é aquela que diz assim: o homem é um animal político, é um zoon politikon. O homem é capaz de palavra, é capaz de ser racional, e, portanto, é um animal gregário, é um animal que vive em comunidade. Mas isso a gente vai discorrer depois, durante o conteúdo. Então, dito isso, vamos ao plano de atividades remotas número 6. Plano de atividades remotas número 6. Vou pegar aqui o de agropecuária, que está mais à frente, para que possamos nos situar no plano de atividades remotas número 6. Como sempre, vocês estão diante de uma disciplina que equivale a 4 manhãs, portanto, 4 aulas, 4 aulas
equivale no relógio a 3,2 horas aula, equivalente a 4 manhãs de aula. Muito bem. Rapidamente, os objetivos das atividades remotas 6 são conhecer criticamente os períodos da filosofia grega. E aqui já digo que nós estamos diante do último filósofo do primeiro ano. O último filósofo do primeiro ano. A partir de atividades remotas 7, 8 e 9, que talvez sejam as 3 últimas atividades remotas, nós estaremos trabalhando com um tema, os direitos humanos e a questão do trabalho, né? Então vamos abordar um tema em filosofia e não mais filósofos. Esse é o último filósofo grego antigo, Aristóteles, né? Então nós vamos conhecer um pouco a filosofia dele. E o segundo objetivo do professor é compreender a natureza humana e a cultura como atividade humana a partir da física, da política e da metafísica de Aristóteles. Está aqui então 3,2 horas relógio, equivalente a 4 horas. Isto está no 2.4 do nosso plano de ensino, 2.4. Então o plano de ensino apresentado na primeira aula é dividido em 3 unidades, nós estamos na última ponto da unidade 2. Resta-nos, então, somente uma unidade do plano de ensino. Mais uma situação. Estas atividades remotas de número 6 já estão contando para o último trimestre, para o terceiro trimestre. Isso significa que a média do segundo trimestre, a média será composta por 4 atividades. Sofistas, que o professor já avaliou e lançou a nota no SIGA. Sócrates, que o professor já avaliou e lançou a nota no SIGA. Platão e o mito da caverna, que o professor não avaliou e não lançou a nota no SIGA. E a participação, que é tanto nessas aulas, no chat, na tirada de dúvidas através do e-mail, das redes sociais e, óbvio, as aulas síncronas seguidas de atendimento. Então, se você esteve lá, trocou sua ideia com o professor, a nota de participação será composta. Então, 4 notas, cada uma valendo 2,5 pontos, somando, portanto, 10 pontos, que compõem a nota do segundo trimestre. Atividades remotas 6, essas de hoje, comporão já o terceiro trimestre letivo do ano de 2020, este ano de pandemia e pandemônio, né? Pandemônio. Muito bem, então vamos lá. Avaliação da atividades remotas 6 até 20 de outubro, conhecido por terça-feira, 23 horas e 59 minutos. Muito importante para compor nota de participação. Dia 19 de outubro, segunda-feira, 10h30, vou propor uma aula de 15 minutos, mais ou menos, sobre política e ética em Aristóteles e, em seguida, ficarei à disposição de vocês para atendimento. Então, é uma aula / atendimento, você precisa vir. Dia 19 de outubro, segunda-feira, ainda na unidade 2. Claro, se você tiver dúvida, manda um e-mail para o sergio.correia, vai nas redes sociais, manda um comentário no próprio YouTube, etc. E observação, a aula inicial do módulo 6 ocorre 14 de outubro, quarta-feira, às 10 horas da manhã, no canal do YouTube. Muito bem, essa é a primeira parte. Vamos então à segunda parte. Segunda parte desta videoaula, que é o documento mais importante para você estudante, redundância, que é o guia do estudante. A minha cadeira continua com problemas. Guia do estudante, vamos lá. Acesse a videoaula, esta que eu estou gravando agora, às 9h50 de quarta-feira, dia 14. Interaja no chat, isto é participação, onde nós vamos tirar dúvidas, reforçar, etc. Né? Então é muito importante você participar. Se você não estiver lá, certamente vai ter pontos descontados no quesito participação.
Há um material de acesso obrigatório, Aristóteles e a Metafísica, pelo professor Anderson. É um professor youtuber, diferente desse aqui, que vos fala, que é só professor, que fala de Aristóteles e a Metafísica, muito importante para a temática dessas atividades remotas 6. Então, material de acesso obrigatório 1 e 2. Aula do professor Sérgio, esse que vos fala, e aula do professor Anderson, de 10 a 15 minutos, esse vídeo, né, muito importante, onde o professor explica exatamente o que ele compreende da física e da metafísica de Aristóteles. 3. Trabalho. Faça um trabalho cujo tema é Aristóteles hoje. Aristóteles hoje. Esse trabalho, ele é dividido em 2 partes. Então, eu tenho que encontrar lá no arquivo de vocês 2 partes. Ok? Como é de 2 partes, eu permitirei que vocês possam fazer o trabalho em dupla. Então, vocês podem fazer o trabalho em dupla, desde que cada um dos integrantes, reforço aqui, cada um dos integrantes, faça a postagem do trabalho no seu sistema Siga. Então, não adianta o Joaquimzinho e a Mariazinha fazer o trabalho e só a Mariazinha postar. O Joaquimzinho vai ficar sem nota. Então, os 2 estudantes da dupla postam cada um no seu Siga o trabalho. Então, 2 partes. Vamos à primeira parte. A primeira parte é uma pesquisa muito simples, e o professor vai explicar depois, no próprio conteúdo. 4 elementos. Então, se escreve lá até 5 a 7 linhas sobre cada um destes conceitos, ou sobre cada um desses pontos, A, B, C e D. Então, o que é essência e acidente de Aristóteles? Ou seja, em 5 a 7 linhas você explica o que é isso. O que é potência, ato e movimento em Aristóteles? Você explica o que é isso. Matéria e forma em Aristóteles. E as 4 causas em Aristóteles. Esta é a primeira parte do seu trabalho. A segunda parte, entender o contexto histórico-filosófico do nascimento da física da metafísica de Aristóteles e propor uma atualização que tenha ao menos uma das seguintes temáticas. Os preconceitos e a doutrina da essência e do acidente. Então, você vai tentar entender como se constitui um preconceito, né? Preconceito de raça, de etnia, de gordofobia, enfim, um preconceito, e você vai tentar explicar, né? Então, pode ser por aí. Ser ou não ser, segundo a doutrina do ato e da potência. Terceiro, projeto de vida e ser feliz e plenamente realizado, segundo a doutrina das 4 causas de Aristóteles. Então, o professor vai explicar depois, vocês vão pesquisar, e vocês vão tentar atualizar como que é um projeto de vida, levando em consideração a doutrina das 4 causas em Aristóteles. Ponto 4. Pode ser um dos temas que você pode escolher. Uma abordagem da adolescência, essa fase que todos vocês aí que estão vivendo passam, a partir da noção de matéria e forma em Aristóteles. E um tema livre, desde que relacionado a Aristóteles. Muito bem, a física de Aristóteles, ela propõe um cosmos, né, onde a Terra está parada e ela gira os demais corpos celestes. Então, supomos que alguém resolve fazer uma maquete do sistema planetário de Aristóteles. Imagine que tema interessante. O sistema planetário em Aristóteles. Tu pesquisa lá e faz uma maquete. O professor vai dar 10 com certeza nesse trabalho, né? Mas aí é um trabalhão, né? Vocês que sabem se fazem ou não. Então é um tema livre. Esse é uma dos temas livres. Pessoal de agropecuária, por exemplo, a história do sexo, da reprodução animal a partir de Aristóteles, pode ser um trabalho interessante a ser feito ali. Pessoal da informática, das elétrons, o sistema de lógica em Aristóteles, né, pode ser interessante. A lógica é tão importante para a informática quanto para o pessoal das elétrons. Então, Aristóteles tem uma contribuição
incomensurável, né, na área da lógica, assim como para a biologia, né, tema interessante para o pessoal da agro, ou, enfim, psicologia, alguém quer ser psicólogo, vou pesquisar o que quer em psicologia em Aristóteles e fazer um trabalho massa para o professor, tema livre. Eu quero ser professor de física, quero ser um físico, né? Então eu vou pesquisar a física de Aristóteles. Tudo isso entra no tema livre. Ponto número 5 da aula aqui, né? Ponto número 5. Você fará essa segunda parte podendo fazer um cartoon como no outro trabalho, né? Fazendo uma paródia, criando um texto de opinião, um poema, desde que muito bem feito, um podcast, né? Recebi podcasts muito bem feitos aí por vocês. Pode ser um vídeo também, muito interessante, se for o caso. Enfim, o trabalho tem que ter 2 partes, pode ser feito em dupla. Essa tarefa deve ser posta, portanto, até terça-feira, às 23h59. Deve ser salvo em PDF, você pode fazer o manuscrito, pode fazer seu cartoon, a sua charge à mão e depois fotografar. Não precisa, portanto, ficar na frente do computador direto, né? Você pode se afastar daí e fazer o trabalho manual mesmo, né? Atendimento, 19 de outubro, segunda-feira, 10h30, 11h30. Aula sobre política e ética em Aristóteles, às 10h30, mais ou menos 15 minutos, e depois o professor fica disponível para atendimento síncrono, né? Atendimento em tempo real. E, por fim, o professor propõe aqui um material complementar. Café Filosófico, o programa da TV Cultura, propôs um tema para o professor Marcos Engano, maior especialista de Aristóteles no Brasil, e era discutir sobre ação e razão, né, em Sócrates, Platão e Aristóteles. Então você pode sentar com a sua família, sentar com o seu colega e discutir, né, este vídeo que está aqui no link, 40 minutos, 45 minutos, deste que é o maior especialista em Aristóteles no Brasil, o professor Marcos Engano, professor da USP. Muito bem. Ponto final aqui no ponto número 2, riscamos aqui o ponto 2, riscamos o ponto 1. Ponto 3, uma revisão rápida. Já são 17 minutos de aula. 17 minutos de aula. Muito bem. Já farei a revisão a partir aqui dos slides da aula anterior. Platão, né? Nada está no intelecto que não tenha antes passado pelos sentidos. Isso quem nos disse foi o velho Aristóteles. E Platão, seu professor com cara de Leonardo da Vinci, e ao contrário do que vocês pensam, a escola de Atenas não foi pintada em Atenas, mas foi pintada em Roma, na Capela Sistina, e foi pintada por um renascentista, né? O Rafael, uma das tartarugas ninjas. Não sei se vocês assistiram ou jogaram Tartarugas Ninjas. Fez parte da minha adolescência e da minha infância. Tudo bem. Então, nada está no intelecto que não tenha antes passado pelos sentidos. Portanto, os sentidos são muito importantes. E Aristóteles indica exatamente para a Terra. Enquanto Platão defende o mundo das ideias. Que as essências, as coisas verdadeiras estariam no demiurgo, o céu dos cristãos, o paraíso dos cristãos. Mas isso é um outro capítulo. Vamos direto aqui. Mito da caverna, né? Foi o trabalho elementar que vocês criaram em Atividades Remotas 5, que é exatamente como Platão tentou didaticamente explicar essa teoria das ideias, né? Como as coisas são separadas em aparência e essência. A aparência é tudo aquilo, ou a falsidade é tudo aquilo que os sentidos captam, né? Tudo aquilo que os olhos veem, os ouvidos ouvem, a língua sente o paladar, o nariz sente o cheiro, o olfato, né? E a nossa mão tateia. Tudo isso para Platão capta tão somente
a aparência das coisas. É o indivíduo preso dentro da caverna do Platão, né? Não é a caverna do dragão, mas é a caverna do Platão. Todos esses indivíduos presos aos sentidos, eles só têm uma noção, uma doxa, aquilo que Platão chama de doxa, né? Uma opinião sobre o que é verdadeiro. O que é verdadeiro, por sua vez, o que é a verdade, né? A aletheia, existe em um lugar chamado demiurgo, em que a alma humana, por isso Platão acredita severamente que a alma é imortal e ela habita o corpo humano, em que a alma humana, em algum tempo, em algum momento no tempo, já habitou. Aí eu posso perguntar assim, professor, o que é conhecer segundo Platão? Responderei para ti. Conhecer é lembrar, é recordar daquilo que a alma já experimentou no demiurgo, lá no mundo das ideias. Aí vem aquela questão do por o que constitui esse mundo, né? Qual é o deus Eros, né? O erótico, né? O Eros, o deus do amor, que para Platão é o deus da necessidade, da falta, né? Daquilo que ele necessita de algo e do desejo. Por isso, um ser erótico em Platão é um ser de desejo das verdades eternas. O erotismo platônico é exatamente desejar retornar ao mundo das ideias, retornar ao mundo das verdades, ao mundo da aletheia, se desprender, fugir, escapar desse mundo da doxa, desse mundo da opinião. E ele muito bem retratou isso nesta alegoria da caverna, o mito da caverna, que está descrito com muita propriedade por Platão no livro 7º da República. No livro 7º da República, né? Que é o principal diálogo de Platão, talvez o mais conhecido, né? Há muitos outros, mas esse é o mais conhecido, onde Platão faz o seu sistema político, cosmológico, educativo, etc, etc, né? O mito da caverna está lá narrado, né? No livro 7º desse importante diálogo de Platão. Muito bem. Ponto final, risquei aqui a revisão. Lembrando, o professor ainda não corrigiu o mito da caverna de vocês. Então não adianta mandar e-mail, o que deu com o meu trabalho, professor? Já recebi e-mail aí, o que deu com o meu trabalho de Platão? Não sei, não corrigi. 180 alunos só no primeiro ano. Não é fácil, não é simples a equação, mas vamos seguindo, né? Então vamos lá. Último momento desse vídeo, 23 minutos de aula. Aristóteles e seu sistema, muito bem. Então estamos diante, obviamente, de um filósofo grego, que nasceu em 384 a.C. e morreu em 322. E aqui vocês estão diante de talvez o maior filósofo da Grécia devido à sua importância para muitas ciências, né? Então, como eu disse anteriormente, um discípulo que brigou com seu mestre, rompeu com o mestre, que era Platão, né? Aristóteles, ao contrário de Platão e Sócrates, não nasceu em Atenas, ele nasceu em Estagira, né? Veio com 17 anos, segundo a história, para Atenas, onde conheceu Platão, seu discípulo, que depois foi deixado de lado como mestre, né? Foi professor, maior conquistador grego, Alexandre o Grande, né? Foi o professor de Alexandre o Grande, da Macedônia, e fundou, se Platão tinha aquela escola chamada academia, estava dito lá no pórtico, na entrada da academia, não entra aqui quem não sabe matemática, que talvez seja a primeira universidade que o Ocidente conheceu. Aristóteles, por sua vez, fundou o Liceu, né? Liceu, que era voltada ao estudo das ciências naturais. Se Platão era mais
de exatas, Aristóteles é mais das ciências naturais. Muito bem. É óbvio que nenhum dos dois não deixou de lado as ciências humanas, com a política, a ética, a estética, etc. Então, aquilo que eu falei, seus experimentos, sua filosofia se baseava na experiência, portanto, a frase inicial do professor, nada está no intelecto que não tenha antes passado pelos sentidos, ou seja, a essência da coisa está na coisa mesma, não está num demiurgo como em Platão, mas eu racionalmente, logicamente, intuo essa essência da coisa a partir da coisa ela mesma. Eu não preciso que a minha alma se recorde de um mundo de ideias, né, como em Platão. Então, por isso, Aristóteles valorizava bastante a inteligência humana, a capacidade lógica, por isso ele é o criador disso que a gente conhece como lógica. Então, eu sei que a lógica é muito importante para a informática, é tão importante também para a eletroeletrônica, e é importante para a vida. Saber organizar os argumentos. Muitos de vocês receberam o recadinho do professor lá, organize os argumentos. Isso é Aristóteles, é lógica. Então, por isso, a valorização da inteligência humana como capacidade ordenadora das coisas. Lembra lá que o professor indicou ali, você pode ter um tema livre para fazer o seu trabalho. Então, pode ser um trabalho de lógica para o pessoal da informática, por exemplo, e da eletroeletrônica. Pode ser um trabalho de ética para todos. Pode ser um trabalho de biologia, a história dos animais, ou da reprodução animal, né, que a primeira obra sobre a história da reprodução animal está lá na biologia de Aristóteles. Ah, eu quero ser psicólogo, professor, psicóloga. Faz um trabalhinho ali sobre psicologia, Aristóteles, também está valendo, né? Ah, eu quero ser um físico, vou superar Einstein. Faz um trabalho sobre a física errada de Aristóteles. É errada, mas valeu como verdade por quase 1800 anos, né? Ah, o Aristóteles escreveu uma física errada. Ok, faça uma teoria que dure 1800 anos e depois nós conversamos, né? 1800 anos. Ah, eu quero ser um político, faz um trabalho sobre retórica. Ou quero ser advogado, faz um trabalho sobre a retórica em Aristóteles. Ah, eu quero estudar letras. A poética de Aristóteles, muito importante, né? A divisão dos gêneros literários. É o primeiro cara a propor uma divisão de gêneros literários. Falou da tragédia, falou da comédia, falou de outros gêneros literários, muito importante também. Ah, eu quero ser professor. Vamos estudar a pedagogia de Aristóteles, né? O sistema educativo de Aristóteles, a didática de Aristóteles, né? Ah, eu quero ser prefeito de Videira, né? Vou colocar o Borga e o Carelli no bolso aqui, ó. Vai estudar a política de Aristóteles, então faz um trabalhinho sobre isso. Então, vejam bem, vocês estão diante de um sistema filosófico e científico e político completo. Veja bem, eu vou repetir. Aristóteles propõe um sistema completo de ciência, de política e de metafísica, né? Então, um sistema completo, né? Então, tudo que você quiser, a área que você quiser, você pode encontrar em Aristóteles. Então, ele era professor, então as suas obras, muitas são conhecidas, eram material de ensino, como esse que eu produzi aqui para vocês. Mas, enfim, a minha intenção aqui é falar sobre a física e a metafísica em Aristóteles e os trabalhos que estão mais centrados nisso, né? Então, primeiro de tudo, metafísica, Aristóteles não disse eu vou fazer uma metafísica. Isso quem diz são os intérpretes de Aristóteles, como o professor Marcos Engano, né, que é um dos maiores especialistas. O que é metafísica? Eles costumam olhar para o sistema, para a obra de Aristóteles e dividir em duas partes. Uma parte física e uma parte metafísica. Meta é aquilo que está... Meta, né? Aquilo que está para diante de alguma coisa, né? Então, a metafísica é aquela obra que está depois da física.
Então Aristóteles não se propôs a escrever uma física e depois uma metafísica. As pessoas que intuem no seu sistema filosófico esse conceito, né? É aquilo que a gente chama de filosofia primeira, né? Então o conceito de metafísica de Aristóteles é complexo e não há uma definição única, porque abarca muitas coisas, E eu trouxe aqui para vocês algumas que eu considero importantes, para que vocês aprendam, né, e sejam bons homens, boas mulheres de ciência, né, sabendo um pouco disso. Então, a metafísica pode ser aquela que indaga as causas. Vejam bem, lá tem um trabalhinho sobre as 4 causas, vou falar depois aqui. Ciência que indaga o ser, né, o ser ou não ser, eis a questão. Quem sou eu? Quem é a humanidade? Quem é o homem? O que me define como pessoa? O que diz? Da onde que eu tiro a ideia ou que eu sou uma pessoa e não sou esta taça de água aqui? O que me define, né? Que substância é essa que me define como pessoa e não me define como taça de água? Isso é uma questão aristotélica profunda, né? E aí vem os conceitos que vocês vão pesquisar e eu vou abordar com vocês aqui agora, né? O sistema físico de Aristóteles, primeiro de tudo, nós estamos diante de um geocentrista. Aristóteles, ele é conhecido pelo seu geocentrismo e pela sua teoria sobre o movimento. Por isso eu disse, a física de Aristóteles ela tem equívocos, ela contém erros. Primeiro erro de Aristóteles, dizer que a Terra está parada e ela determina o movimento dos demais corpos celestes. Então, por isso que você pode fazer uma maquete do planetário aristotélico, em que o centro desse planetário é a Terra, que determina o movimento, inclusive, do Sol. É um sistema geocêntrico, né? E a Terra não se move, ela está parada. Ela ordena o movimento dos demais corpos celestes. Aí é tu pesquisar e me explicar como funciona, caso você queira fazer um trabalho sobre o planetário em Aristóteles. Segundo erro da física de Aristóteles, ele dizia que a queda dos corpos se dava em função da sua massa. Então, se eu jogasse um peso de 5 quilos e um de 1 quilo no segundo andar da minha casa, o peso de 5 quilos chegaria na frente, na terra, no chão, né? Isso é um erro também. Depois Newton explicou muito claramente como funcionou esse erro, mas durou 1800 anos. Muito bem, aqui só rapidamente, né? Vamos lá. Conteúdo que vocês precisam pesquisar, que eu vou abordar aqui rapidamente a partir de exemplos. Segundo o velho Aristóteles, para uma coisa ser o que ela precisa dar conta de 4 passos. Por exemplo, causa material, do que uma coisa é feita. A minha casa aqui é feita de cimento, né? Cimento, areia, água, pedra. Então isso é causa material. Então, já damos conta aqui da primeira situação. Segunda situação, causa formal. Bastaria eu ter cimento, areia, água, pedra, ferro e a casa aconteceria como um eureka, como um passe de mágica? Evidentemente que não, é preciso de uma causa formal, ou seja, alguém precisa planejar, precisa colocar cadência lógica racional em toda essa matéria. Então, veja bem, tem uma causa material, toda a matéria para a qual a coisa é feita, e depois eu preciso de um planejamento, eu preciso de uma ordem racional para que isso aconteça. Bastaria eu ter o material e o pensamento? Não, eu preciso alguém que coloque em prática isso. É aquilo que Aristóteles chamou de causa eficiente. Causa eficiente, a terceira causa, né? Então, eu tenho alguém que planejou, eu tenho o material e eu tenho alguém que executa. O pedreiro, o pintor, o eletricista, o ajudante de pedreiro, todos estes
no meu exemplo, se enquadrariam como causa eficiente. E por fim, em Aristóteles, tudo que existe, existe para cumprir uma certa finalidade, para cumprir um certo objetivo. Por isso que dizemos que Aristóteles é um pensador teleológico, ou seja, para tudo existe um fim. Por que essa casa foi feita? Evidentemente, para acolher aqui a minha família, acolher aqui as pessoas que são do meu convívio, que vêm me ver, me visitar, e acolher talvez algum animal de estimação, ou seja, cumprir as 4 causas. Tem o material, né, daquilo que é feito, tem alguém que planejou, tem alguém que executou e ela cumpre uma finalidade. Muito bem. Quero ser técnico agrícola para poder castrar gatos no final de semana. Quais são os 4 passos que eu preciso para dar conta disso? Primeiro de tudo, quem que vai... Qual que é a causa material de um técnico agrícola? A gente pode pensar aqui algumas, vou pensar aqui, vocês pensem aí. Precisa visitar a lavoura lá no alto do IF? Precisa visitar a criação de porcos e de frangos? Precisa visitar a criação de peixes? Precisa fazer trabalho do professor Ricardo? Precisa. Então tudo isso é causa material. Causa material. Qual que é a causa formal de um técnico agrícola? A gente pode chamar do PPC do curso, Projeto Político de Curricular do curso, Projeto Político, né, Político-Pedagógico do curso, que diz que você, inclusive, tem que estudar filosofia com o professor Sérgio. Então, se você acha que vai ser técnico agrícola no Instituto Federal Catarinense sem estudar filosofia, meu querido, você não está atendendo a causa material aí já. Causa formal, então, causa formal. Causa formal é o PPC, que diz quais são os passos que você precisa dar conta para planejar para dar conta. Quem que vai colocar em prática isso, né? É você, cara. É você que está aí assistindo. O teu pai vai te ajudar? Vai. A tua mãe vai te ajudar? Vai. Os professores vão sim. Tudo isso é causa eficiente. O governo vai te ajudar? Está te ajudando. Te oferecendo aí, por exemplo, uma escola com mestres e doutores, com alta qualidade de laboratórios, etc, etc. A última parte é você que tem que responder. Para que eu quero ser técnico agrícola? Para quê? Só para atender a vontade do meu pai e da minha mãe? Para mostrar para o meu amigo que eu sei castrar gatos no final de semana? Cara, essa resposta você tem que dar para ti mesmo. Por isso, aí vem uma outra parte interessante da metafísica de Aristóteles, que é a ideia de essência e acidente. Tudo aquilo que existe enquanto essência e enquanto acidente. Vamos pensar assim, o que define o que é um ser humano? O que define o que é um ser humano? Qual a essência de um ser humano? Se eu fosse responder em Platão, eu dizia a ideia perfeita de ser humano em algum lugar. Em Aristóteles, eu tenho que identificar no sujeito ele mesmo. Posso olhar assim, um ser humano se define pela sua pele marrom, morena no meu caso, se define pelo peso que ele tem, ele é gordo, ele é magro, se define pela etnia, por exemplo, alguém que nasceu na Europa é mais ser humano que alguém que nasceu na América do Sul. Isso define a essência humana. Então, eu vou dizer para vocês, tudo isto é acidente. Aquilo que pode ser, mas pode também não ser. Ser negro, moreno, mulato, branco, é acidente. Ser gordo, alto, baixo, mulher, homem, tudo isso diz respeito ao acidente. Por isso a pergunta do professor lá, o trabalhinho, né? Você pode pegar esse tema aí
e explicar como surgem os preconceitos, a partir da teoria da essência do acidente. Então, e a pergunta é, o que define, né, um ser humano? Ou seja, a essência é algo sem o qual aquilo não pode ser o que é. O que tirando de uma pessoa ela deixa de ser pessoa? É a vida? Não, mas se eu matar um gato, ele também deixa de ser gato. Então não é a vida, propriamente dita. Tem que ter uma essência. Então isso a gente precisa sempre indagar Aristóteles, né? A questão do movimento em Aristóteles. Potência, ato e movimento. Então, para Aristóteles, todas as coisas fazem um movimento da potência para o ato e do ato para a potência. Questão de física, meus queridos. Para existir movimento, o que é necessário? É necessário existir uma força. Aristóteles chamou essa força de motor imóvel. O que é o motor imóvel, professor? É aquele motor, aquela força, que tudo move tudo, mas não é movida por nada. Motor imóvel. Agora, o que é isso? Potência e ato. Todos vocês que estão me assistindo aí agora são técnicos em potência. Vocês podem vir a ser técnicos em informática, eletroeletrônica e agropecuária, mas ainda não são. Precisam atender aquelas 4 causas que eu falei antes. Então, a passagem, o movimento da potência para o ato, ou seja, sair do estudante de um curso técnico para técnico, vai depender se você dá conta das 4 causas lá para poder ser de fato um técnico. Outro exemplo aqui, ó. Esta água que está aqui no meu copo, ela tem a potência de ser um rio. Basta eu não tomar ela e jogar e colocar ela no ralo da pia, que ela, de uma água potável, vai descer até o rio do peixe e vai se tornar novamente um rio. Se ela vai se tornar um rio ou não, depende das escolhas. Ela não vai se tornar um rio. E se tornou algo que mata a minha sede. Então, veja bem, ela passou de água, ela estava em ato como água e passou a ser algo que mata a sede. Muito bem. Uma semente qualquer, ela pode vir a ser uma árvore ou pode vir a ser outra coisa. Exemplo, a semente de pinheiro, pinhão, né? O pinhão ele pode vir a ser uma araucária, mas geralmente vira paçoca de pinhão na mesa de vocês. Então ele tem sempre uma potência para ser isso, aquilo, aquele outro. Por isso, projeto de vida, como a gente sai da potência de um projeto de vida plenamente feliz e transforma essa vida em vida feliz. Então tudo isso depende de nós, né? Nós somos o motor que fazemos esse movimento de sair da potência para o ato. Então, se tu queres ser um técnico formado pelo Instituto Federal Catarinense, dê conta dos 4 passos, faça com que a coisa aconteça. Isso é Aristóteles, eu diria, na veia. Muito bem, meus queridos, 43 minutos de aula, falei demais. Revisão aqui, lembrem-se, vocês estão diante da atividade remota 6, que vai compor a nota do 3º trimestre. A nota do 2º trimestre é composta por sofistas, Sócrates e Platão. É o último filósofo, então, do primeiro ano. Depois vocês vão ter um tema filosófico, que é os direitos humanos, a questão do trabalho. Vocês têm 2 materiais de acesso obrigatório, que é esta aula do professor Sérgio e a aula do professor Anderson. E vocês precisam fazer um trabalho, que pode ser em dupla, que precisa dar conta de 2 pontos. O primeiro ponto é uma breve pesquisa sobre os conceitos em Aristóteles, e o segundo ponto é a sua atualização desses conceitos, segundo a sua interpretação. E, muito bem, nós vimos aqui uma videoaula, cujo conteúdo maior é um pouco da física e do sistema metafísico de Aristóteles. Brevemente, há muita coisa em Aristóteles. Lembrando que, segunda-feira, dia 19,
haverá uma aula de 10 a 15 minutos sobre a política e a ética em Aristóteles, seguida de um atendimento síncrono. Beijo, meus queridos, cuide dos seus. Se precisar de alguma coisa, chame o professor nas redes sociais, mande e-mail e não deixe de vir para a aula /atendimento de segunda-feira. Até mais.